Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, irmãos, estar na presença de Deus. Maravilha estar aqui com os irmãos, mais uma oportunidade. O Senhor tem nos agraciado com essa bondade de estarmos na presença dEle, porque sabemos que não temos mérito algum, mas graças a Deus que o Senhor tem nos escolhido nesta manhã com esse propósito. E quando eu estava ali sentado, eu lembrava das palavras do meu esposo que dizia assim: não adianta você estudar tanto, porque quando chegar na hora, Deus vai fregar o que Ele quer. E eu disse, isso é fato, não tem jeito. E às vezes a gente luta para preparar uma mensagem, mas quando chegamos em determinados lugares, quem toma conta do recinto, quem toma conta da direção no coração das pessoas, quem sabe o que eu e você precisa ouvir é Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, e por isso nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jó, no capítulo 39, versículo 13 a seguir. E eu gostaria de fazer a leitura junto com as irmãs. Confesso para os irmãos que hoje foi um dia bem difícil. Eu vim sorrindo com a Nicole, dando risada, depois do fato ocorrido. Mas, na hora de eu sair para tomar banho, eu estou na casa de dois anciãos, né? E eles já têm idade assim, avançada e a mente está bem cansada, né? Então, eles não tiveram o que fazer. Disseram que o chuveiro estava muito poeirado, já tem uns 2 dias ele falando isso. Aí eu disse ao meu esposo, meu amor, tira o chuveiro para eles para limpar, porque eles querem limpar o chuveiro. Aí ele tirou, meu esposo tirou e deu para ele. Ele colocou o chuveiro elétrico, enfiou o chuveiro num balde, colocou de molho. Na hora de eu tomar banho, que eu fui ligar o chuveiro, cadê o chuveiro? O chuveiro não está aqui. E o pior, elétrico e mergulhado na água, né, que ele botou no molho. Gente, é demais, viu? Aí eu vim dando risada com a Nicole e disse assim, gente, nós vamos chegar a uma época dessa, fazer a mesma coisa, então a gente não pode criticar hoje. Vamos entender, porque não sabemos o que é que a gente vai fazer, se a gente vai colocar lá o motor do liquidificador de molho, então vamos respeitar essa fase deles, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas aproveite hoje o que Deus está dando para mim e para você, amém? Então, no capítulo 39, versículo 13 a seguir, que diz, bate alegre as asas, o pavão, que tem penas de cegonha e do avestruz. Tem alguma coisa diferente aqui. Bate alegre as asas, o avestruz, que tem penas como de cegonha. Eu vou ler assim. O versículo 14, alguém pode ler para mim? Ele deixa os seus ovos na terra e os assenta no pó. E se esquece de que algum pé o pode pisar, ou que aos animais do campo o pode calcar. Versículo 16. Como se não... sem temor. 17, que diz assim, ó, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. O versículo 18, para nós fecharmos aqui, a seu se levanta ao alto, ri-se do cavalo de quem está montado. Vamos mais uma vez só nesse texto aqui, nesse versículo. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que está montado. Olha para sua irmã e diz, se prepara para sorrir, porque o tempo de Deus chegou. Aleluia, isso é para quem crê, viu, irmãos? Aleluia, vamos adorar o Senhor? Eu gosto de adorar o Senhor, aleluia. Existe uma batalha travada, e tem hora que você pensa que Deus te desamparou, que Deus te deixou, que você está sozinho e que não vai acontecer. Deus manda te dizer, espera mais um pouco, assim, podem até se falar bandura, se levantar contra a tua vida, podem até falar contra o teu nome, podem até, aleluia, preparar língua, ferramenta apontada contra ti, não tem problema, porque o Senhor é aquele que vai na tua retaguarda e na tua defesa. Manda dizer o
Senhor. Acalma o teu coração, coloca a mão no teu coração. Alabracanda, acalma o teu coração, descansa a tua alma, porque é o Deus da providência, é o Deus que chega para mudar a história. E tem uma história, Alabracanda, preparada para você. Assim diz o Senhor. Narabás. Eu vejo uma folha em branco, irmã, e o Senhor dizendo: estou eu escrevendo uma nova história. Alabracandarai. Vai ter surpresa, viu? Se prepara. Se prepara para dar testemunho, porque Deus ele vai surpreender. Recamanchoracandarácia. Você tem sentido cansada, você tem se sentido fadigada, você tem dito: eu não aguento mais, está insuportável a situação. Mas o meu Deus manda te dizer: eu tenho visto todas as coisas, e tem língua afiada contra ti, viu? Tem língua que não para com teu nome, mas não tem problema não, você está ficando famosa, Alabracandarai, porque quando falam de ti, tu fica conhecida, Alabracanda, e quando verem um milagre, vão dizer: é aquela que disseram a esse respeito, é aquela que falaram desse jeito, é ela mesmo que vai passar, e que vão dizer verdadeiramente: Deus é o Senhor na vida daquela mulher. Ei, Deus que restaura, subicandarácia. Deus que faz o que o homem não faz. Deus que chega quando a gente pensa que está tudo perdido. A Bíblia está falando, aleluia, justamente de algo interessante, falando acerca de tempo. E nós sabemos, querido, que existem, aleluia, segundo, aleluia, a teologia, existem dois tipos de tempo, aleluia. O Cronos, aleluia, e o Kairos. O Cronos, que é o tempo, aleluia, que vai, aleluia, cronometrar, aleluia, minutos, segundos, que vai contar, aleluia, este tempo, que vai diferenciar, aleluia, separar os tempos de um de outro, estações, anos. E quando nós falamos, aleluia, do Kairos, nós vamos entender que é o tempo de Deus. Esse tempo, queridos, é o melhor tempo. Por quê? Porque no tempo de Deus, querido, não tem atraso. O tempo de Deus é perfeito. Ele chega na hora certa, ele faz na hora certa. E a Bíblia está falando aqui que ao seu tempo a avestruz se levanta e ela vai sorrir do cavalo. Irmão, que isso tem a ver conhecendo a história de Jó e sabendo que Deus é o Deus que conhece os nossos corações e que sabe o que nós temos enfrentado. Vamos entender que Deus está aqui, aleluia, dando uma resposta. Por quê? Porque a partir do capítulo 38 do livro de Jó, nós observamos que a epígrafe vai dizer: Deus responde a Jó. Então logo entendemos que essas não são outras palavras senão do próprio Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus está falando, aleluia, e dando resposta a alguém que estava indagando, alguém que estava questionando, alguém que estava perguntando. Deus, ele não é um Deus mudo. Há momento que Deus se cala, mas há momento que Deus abre a boca para falar, e quando ele abre a boca para falar, as suas palavras são certas, perfeitas, infalíveis, aleluia. Deus, ele conhece a nossa necessidade, e ainda que você esteja passando por um momento de provação, de silêncio de Deus, ele está dizendo: na hora certa eu abro a boca e respondo. E está dizendo para você: hoje é dia de você ouvir o Senhor falar, aleluia, porque Deus, ele fala aos corações dos homens. Foi muito tempo possivelmente de prova. Não sabemos exatamente quanto tempo Jó foi provado, mas o capítulo 1 do livro de Jó vai dizer que este homem, aleluia, era um homem bem sucedido, era um homem que tinha, aleluia, bens, muitos bens, era um homem que tinha muitos funcionários, era um homem que tinha uma família, aleluia, abençoada, filhos, filhas, era um homem que tinha, aleluia, condição de estar aconselhando, e ele aconselhava nas praças, ele aconselhava os mais moços, os mais velhos. Jó, aleluia, tinha tudo para glorificar o nome do Senhor, e prova disso que ele levantava toda madrugada para estar sacrificando a Deus. Eu já encontro resposta aqui para mim e para você, em que nossas orações, nossa intercessão, nossa busca no Senhor não é em vão. Por quê? Porque Deus pode até permitir a prova, mas ele tem resposta na hora certa. Alabracandarai. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Senhor, aleluia, com certeza tem te dado graça para chegar até aqui. E esta graça estava sobre a vida de Jó para suportar a provação. A Bíblia vai dizer que Jó, ele estava, aleluia, num tempo de abundância, num tempo, aleluia, da fartura.
fartura, num tempo em que tudo ia bem, e de repente se aproxima, aleluia, do inimigo e fala com Deus acerca de Jó. O inimigo, queridos, ele não veio falar bem de Jó, ele não veio, aleluia, apresentar, aleluia, Jó a Deus. Por quê? Porque Deus já o conhecia. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não nos apresenta a Deus. Por quê? Porque Deus nos conhece. Ele conhece, aleluia, quando nós estamos dormindo e quando estamos acordados. Ele conhece quando estamos deitados, quando estamos de pé. Ele conhece quando você está fraco, quando você está forte. Ele conhece quando você está bem e quando você está mal. Deus, ele te conhece. Não precisa que ninguém te apresente a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus sim apresentou Jó ao inimigo, que Deus sim falou de Jó ao inimigo. Sabe por quê? Porque aquele que te conhece é o que pode dar relato a teu respeito. Aquele que te conhece é que pode testemunhar a teu respeito. Só Ele conhece você por dentro e por fora. E só Ele pode dizer: este é o meu servo, essa é a minha serva. Ei, Deus está dizendo: eu sou Deus que falo de ti. Apresenta então o Senhor Jó. E quando apresenta o Senhor, ele vai dizer: tu viste meu servo Jó? Ele não disse que Jó era qualquer pessoa, ele disse que Jó era servo dele. E o servo, ele está aqui para servir. O servo está aqui, aleluia, a serviço daquele que tudo pode. Se for preciso, aleluia, te usar para louvar, você vai louvar. Se for preciso te usar para pregar, você vai pregar. Se for preciso te usar para dirigir o trabalho, você vai dirigir. Se for preciso para você limpar a igreja, você vai limpar. Porque quem está a serviço de Deus está à disposição da ordem dele, aleluia, da obra do Senhor. E Jó estava à disposição, aleluia, de Deus. A Bíblia diz que o Senhor então diz: viste meu servo Jó, um homem íntegro, reto, aleluia. Deus não tinha nada contra Jó, aleluia, até então, no relatório que o Senhor preparou acerca de Jó, porque o Senhor vai falar de Jó de uma forma que vai dar a entender que esse homem era um homem ali que andava perfeito na presença de Deus, era um homem que andava retamente na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus fala a este respeito, o diabo então acusa a Jó. Por quê? Porque o diabo não olha para mim, para você da forma que Deus olha. O diabo não olha para nós, aleluia, e muito menos, aleluia, ele não recebe, aleluia, aquilo que Deus recebe, aleluia. Quando Jó sacrificava, o diabo ficava, aleluia, indignado, e quantos Deus recebia, aleluia, como adoração, o diabo recebia e entendia que era uma forma de Deus estar ali, aleluia, sendo barganhado por Jó, sendo, aleluia, usado por Jó. Deus não é usado por ninguém, Deus usa a quem Ele quer e quem Ele ama, aleluia. Mas ele não é usado por ninguém. Jó sacrificava e adorava, mas o diabo entendeu que tudo isso se dava somente pelo fato dos filhos de Jó errarem. É verdade que nós entendemos que quando Jó, ele vai confessar no capítulo 3, de que nos dias, aleluia, em que ele tinha muito medo, ele tinha temor de tudo isso acontecer, ele fez de tudo para que não acontecesse. Isso aqui é fato, de que Jó temia que acontecesse tudo isso, mas tudo que ele temia foi o que veio sobre ele. Deus estava permitindo a situação para mostrar que Ele é o Deus, aleluia, de bonança, mas Ele também é Deus de provação. Que Ele é o Deus do dia de bondade, mas também é o Deus, aleluia, do dia de ruína. Ele é o Deus de monte, mas é o Deus de vale. Talvez você não esteja entendendo. Deus está permitindo essa prova para mostrar que Ele está contigo nesse deserto, que Ele está contigo na fornalha, que Ele está contigo, aleluia, na situação difícil, que Ele está contigo a todo momento. Ele recebe a sua adoração, Ele recebe o seu louvor. Ele está contigo, aleluia, quando você está adorando. Ele está contigo quando você está sacrificando, mas Ele também vai passar contigo nessa peleja. Então Deus manda te dizer: você não está só. Só que às vezes para Deus falar para nós é preciso a gente passar, porque é fácil falar de um Deus na vida de alguém e difícil entender que esse Deus na vida de alguém é o Deus que está na nossa vida. E Deus estava permitindo a situação na vida de Jó para mostrar: ei Jó, eu sou o Deus que lhe falaram e eu sou o Deus que sou na tua vida. A Bíblia vai dizer que Jó é provado.
Todo mundo conhece a história, eu estou encurtando. E quando ele passa pela provação, seus amigos se apresentam, no capítulo 2 ainda, e eles vão lamentar com Jó, eles vão chorar com Jó. Após 7 dias, então é quebrado o silêncio, Jó começa então a desabafar. E no desabafo, muitas vezes a gente profere palavras, aleluia, que termina entristecendo o Espírito Santo. A gente termina falando algumas coisas que vai de encontro à vontade de Deus. E Jó, querido, ele não era diferente de nenhum de nós, embora ele fosse um homem que tivesse fé, embora ele fosse um homem que tivesse temor de Deus, mas esse homem também, ele tinha fraqueza, ele tinha fragilidade, ele sabia, como eu e você sabe, que há momentos que a gente não suporta, aleluia, a dor, e quando nós recebemos um beliscão, é muito fácil você, aleluia, sorrir quando alguém está dando beliscão em outro, mas quando você recebe, o grito de ai vem, o grito de dor vem, o gemido vem. Jó começa a expressar a sua dor. A Bíblia vai dizer no capítulo 10, que ele vai dizer: vou dar vazão às palavras da minha alma, porque a minha alma está em angústia, a minha alma está em amargura. E ele vai começar a falar a palavra de amargura. Ele vai ao capítulo 19, e ele chega no capítulo 19 e diz para os seus amigos: quando vocês vão ferir a minha alma com palavras? Até quando vocês vão me ferir? Vão estar ali me apunhalando, colocando espada sobre mim através de palavras. E deixa eu te dizer, nós não somos diferentes. Quando tudo vai bem, tem pessoas que nos abraçam. Quando tudo está indo mal, tem pessoas que nos acusam. E isso faz parte da prova. Olha muito bem para a tua irmã e diz: ei, irmã, isso faz parte da prova. Porque tem gente que não entende e aí vai acusar a pessoa que foi usada para te ofender. Vai ficar com mágoa da pessoa e não vai entender que é Deus usando ou Deus permitindo para que isso faça parte do cenário da provação. É uma arma também na mão do Senhor. Jó estava sendo provado. E eu sinto a dor de Jó quando eu lembro das provações que eu já tenho passado. Eu sinto a dor de Jó quando eu lembro das lutas que eu já tenho enfrentado. E no momento dessas lutas, dessas dores, a gente começa a questionar: onde está Deus? Por que tudo isso está vindo sobre mim? Observa, queridos, aleluia, quando Jó, ele vai se expressar no capítulo 14, versículo 7, ele vai dizer que ele tinha fôlego de vida, ele tinha força ainda porque a vida estava nele. E ele vai comparar justamente com a árvore que é ferida, é cortada, mas mesmo assim, se ela estiver ali perto do manancial, ela consegue sobreviver. Ainda há esperança para uma árvore cortada. O que Jó estava dizendo: eu estou fraco, eu estou passando por tudo isso, mas eu ainda estou na presença. Eu estou passando por tudo isso, mas eu ainda estou junto de Deus. Deus não me desamparou. E se Deus está comigo, então ainda vem vida aí. Ainda vem, aleluia, segundo plano aí. Ainda vem a parte B do plano de Deus. Ainda tem resposta de Deus para a minha vida. Quando ele se expressa, no momento, aleluia, que ele está se expressando, ele vai usar palavras que para Deus eram palavras de afronta, palavras de ofensa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no capítulo 30, versículo 29, ele vai se comparar com avestruz. E aqui começa a história do avestruz. Porque Jó, ele vai se igualar a um animal que, segundo Levíticos 14 e 13, esse animal está na lista dos animais impuros. Está na lista dos animais que, para os judeus, aleluia, não poderiam de maneira nenhuma tocar, não poderiam de maneira nenhuma estar, aleluia, tendo um animal daquele no campo. Era um animal que vivia no deserto. Era um animal, queridos, aleluia, repugnado pelos judeus. Mas quando Deus, aleluia, ele está ouvindo Jó falar acerca disso, Deus recebe isso como afronta. Por quê? Porque com certeza soou ao ouvido do Senhor e ao entendimento de Deus que Jó estava questionando a Deus na sua grandeza. Ele estava dizendo: eu me fiz como os chacais, eu fiz-me amigo dos avestruz, eu convivi com eles. Ele estava dizendo com isso: eu sou uma pessoa nojenta, eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa que não presta, eu sou uma pessoa que não vale nada. Mas deixa eu te lembrar do capítulo 1, o Deus que falou a teu respeito, ele foi aquele que usou o vaso e disse: você é minha serva, você é o vaso na minha mão, você é aquela que eu vou usar, você é aquela que eu vou, aleluia, fazer coisas grandes. Mas quando você está na prova, você esquece do Deus que falou. Mas o Senhor está dizendo hoje: o mesmo Deus que falou no capítulo 1 é o Deus que está aqui, ainda em silêncio, vendo a tua provação, vendo a tua luta, mas não te desamparou. Ele é fiel e está contigo. Deus não nos desamparou.
Ele sabe quantas vezes você tem vindo por círculo de oração e tem orado, mas você ainda não tem recebido. Ele sabe quanto tempo você tem lutado, quantas palavras você tem ouvido, quantas portas estão fechadas, mas Ele, Alabrandaracé, está dizendo: eu estou contigo. E chega um momento que nós, aleluia, nos encontramos como Jó. Começamos a falar de uma outra forma: cadê Deus? Por que Deus está permitindo tudo isso? Se Deus tem poder para fazer coisas grandes, por que Ele não faz agora? Até mesmo quando nós estamos querendo que Deus, Ele haja como um Deus vingador, vingativo, a gente pede: por que Deus não manda também um terremoto aqui e destrói tudo? Porque Ele não mostra que Ele é um Deus de grandeza, que Ele é um Deus que tem poder sobre o tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra está falando sobre tempo. E quando nós falamos sobre tempo, nós temos que entender que o tempo, ele traz 4 estações. E as 4 estações, querido, é para manter o equilíbrio da terra. Na natureza é necessário que existam essas 4 estações, porque se tivesse somente verão, os mosquitos iam proliferar de maneira sobrenatural. E não suportaríamos. Então vem o inverno. Deus está no equilíbrio de tudo. Ele é o Criador e Ele sabe. Ele sabe porque hoje você está passando pelo verão. Essa quintura terrível. E você questiona: meu Deus, que calor, que quintura. Amanhã Ele manda chuva e você vai dizer: para que tanta chuva inundando tudo? Depois o Senhor vai mandar o outono, mas o outono, querido, vem, aleluia, trazendo frutos, é maravilhoso, é verdade. Só que para isso tem que anteceder o outono vindo a primavera. E quando a primavera vem trazendo as flores, muita beleza, ela vai também trazer muitas folhagens caídas para os frutos chegarem. Porque é necessário cair as folhas velhas para virem as folhas novas. E isso também faz parte do equilíbrio de Deus. Então Deus sabe quando nós precisamos derramar lágrimas. Deus sabe quando a gente precisa se quebrantar. Ele sabe quando a gente precisa tirar o velho, jogar para fora a ferrugem para trazer algo novo. Na vida de Jó não era diferente. Ele estava passando por aquela situação, mas existia um propósito de Deus. E às vezes, querido, até no verão cai chuva. Mas a chuva do verão, ela é passageira. E a gente precisa entender que mesmo no inverno caindo tanta chuva, ela não vai inundar. Por quê? Porque se Deus estiver no controle, ela não vai conseguir encher a terra. O tempo de Deus, para que eu e você passe pelo processo, mas que eu e você se levante no tempo certo. No tempo de Deus você vai questionar porque você queria que a chuva caísse somente no inverno. Porque esse é o nosso entendimento e a ciência vai explicar dessa forma. Esse é o tempo de cair chuva. Mas a gente observa que muitas vezes a chuva vem temporã, fora do tempo. E às vezes acontece desse jeito. Jó esperava uma resposta. Quem está esperando uma resposta de Deus aqui? Andaravá, subicandarás. Eu sei que você não veio aqui em vão. Quantos dias você vem aqui orar? Quantos dias você vem aqui para chorar na presença de Deus? Você vem aqui, tem dia que você chega aqui alegre, entra por essas portas: hoje eu vim dar lugar a Deus, hoje eu vim ser usada pelo Senhor, cheio de ousadia. Mas tem dia que você entra por aqui querendo somente ouvir Deus falar, porque você só tem tristeza e dor. Quando chega no capítulo 30, a dor e a tristeza está tão grande no peito desse homem, que ele vai se comparar justamente a isso, a um animal impuro, sem valor, desprezível. Então Deus vai dar resposta a Jó a partir do 38. Porque Jó inicia o capítulo 30 dizendo: porque antes eu aconselhava os velhos nas praças, e agora até os mais jovens riem de mim. Jó estava sendo motivo de chacota. Não sei se essa palavra é correta aqui para vocês, mas ele estava sendo motivo de riso. As pessoas olhavam para Jó e apontavam e diziam: olha para lá como está aquele homem, que coisa feia. Mas quando esse homem estava passando por isso, ele acreditava que o Redentor dele estava vivo e se levantaria.
Você está aqui porque você ainda acredita. Você está aqui porque você ainda alimenta a fé, a esperança em Deus. Você não está aqui por acaso, porque é bom ser crente. Você não está aqui porque é mais uma no coral. Você não está aqui porque simplesmente um dia você levantou a mão e você não quer voltar atrás do que você falou. Você está aqui porque você crê que Deus existe e que Ele ainda vai fazer um milagre. Só que há momentos que o inimigo faz você desentender. Faz momentos que o inimigo quer roubar a sua fé. E quando o inimigo pensou em roubar a fé de Jó, Jó então se expressou desse jeito. Porque é assim que eu me sinto. E tem dia que nós estamos desse jeito. Tem dia que você se sente como se você fosse uma nota de 100 reais. Tem dia que você está com uma nota de 2. E olha. Tem dia que você não está valendo nada. Mas deixa eu te dizer, você não deixa de ser quem você é aos olhos de Deus. Para Deus você continua sendo quem você é. O mesmo Deus que falou no capítulo 1 é o meu servo. Ele está dizendo hoje, é a minha serva. E eu vou fazer na hora certa. Porque ao seu tempo se levantará. E vai rir do cavalo e do que está montado nele. Então o Senhor dá resposta agora através da sua criação. E quando Ele fala através da criação, Ele vai pegar justamente, querido, aquilo que Jó se comparou, que era impuro, que era insignificante. E Deus vai mostrar que há sim significado. Deus vai mostrar assim que naquilo que você olha e você diz assim, não tem jeito. Aquilo que você olha e você desvaloriza, Deus vai dizer, tem valor sim. Porque tem gente que diz que o seu marido não presta. Tem gente que diz que não tem jeito mais para seu filho. Tem gente que diz que não tem mais jeito para aquela comunidade. Não tem mais jeito lá no seu trabalho. Deus está dizendo, eu vou pegar o que não é para mostrar o que é. Ele vai confundir a terra. Porque Deus, Ele traz valor onde não tem valor. E traz existência que não existe. O Senhor então vai mostrar para Jó. Você fala hoje do avestruz? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem olha para o avestruz e não dá nada, tem ele como animal impuro, porque ele vive com a cara enterrada no buraco. Quem olha para o avestruz e vê ele esquisito, porque as suas penas, as suas asas são pequenas, como de cegonha, mas ele tem um corpo tão grande. E começa a olhar e dizer assim, que loucura é essa? Que animal esquisito, porque as pernas dele é muito alta e muito fina. Quem olha para o avestruz e diz assim, como é que ele consegue sobreviver, vivendo no deserto, e não dá nada por ele? É porque não sabe quem está por detrás da sua criação. Então deixa eu te dizer, em outras palavras, eu estava falando isso para Jó. Sabe quem é o avestruz? Ele é aquele que bate as asas alegres, mesmo tendo asas tão pequenas. Sabe o que Deus está dizendo para eles com isso? Deus está dizendo, para muitos as asas não valem nada, mas as asas dele têm valor. E o que me chama a atenção e me agrada nele é que mesmo tendo as asas tão pequenas, ele bate alegre, ele me adora. Você diz que não sabe louvar, mas você pode abrir a boca e cantar. Você diz que não sabe pregar, mas você pode abrir a boca e pregar. Você diz que não sabe evangelizar, mas você pode evangelizar. Você diz que não serve para nada, mas você serve, porque se Deus te chamou, Ele te capacitou. Então assim é um avestruz. As suas asas são pequenas. E para muita gente não tem significado nenhum. Mas deixa eu te dizer, sabe para que servem as suas asas? Somente para camuflar. Primeiro, para que ele esteja na relação das aves. Deixa eu te dizer, você nem tinha condição de estar aqui, Deus te colocou na relação. Eu nem tinha condição de estar aqui, Deus nos colocou na subderébia. Sabe por que você Sabe por que você está aqui? Porque eu te coloquei. Não é para justificar. Não é para justificar a ninguém. É simplesmente para dar glória ao meu nome. Então aproveita as asinhas que você tem, que você acha que não é nada, e bate alegre para o Senhor. A gente, para bater palma para Deus, é uma dificuldade. O avestruz bate as asas, e nas suas asas o som soa a Deus como um louvor, como adoração. Sabe por quê? Porque Deus não deu para ele entendimento. Deus não dotou ele de entendimento.
E a falta de sabedoria dele somente vai se fazer com que ele se sinta uma grandeza, uma maravilha. Ele não vê a sua pequenez, ele não vê a sua falta de estrutura. Muito pelo contrário, ele usa as asas para bater alegre. As asas servem para camuflar ele, porque quando ele está lá no meio do deserto, que ele abre as suas asas, os predadores que olham de longe com a sua cabeça escondida, ele não consegue identificar que é um avestruz. Ele entende que ali é um arbusto. É só uma plantinha que está ali no meio do nada. As asas servem para que ele se equilibre na hora da corrida, porque sua perna é muito comprida. E quando ele corre, então as asas vão ajudar ele só se equilibrar. Assim como são as asas pequenas de um avião que comporta tão grande peso. A força do avião está no motor. A força do avestruz está nas coxas. Ele não precisa de asa. Sabe por quê? Deus não chamou ele para voar. Você não entendeu ainda? Para que cantar como Shirley Carvalhais? O Senhor não te chamou para voar. Para que pregar como muitos que pregam aí, está com o seu nome no outdoor? O Senhor não te chamou para ser famoso. Mas o que o Senhor te deu, Ele tem um propósito. Então faz aqui o que o Senhor te confiou. Recalavacha. Você não deixa de ter para Deus o valor que você tem. Alabracandarai. Ele não precisa de asas para voar, porque ele não foi chamado para voar. A sua força está nas pernas, ele vai correr. E a Bíblia vai dizer que ele coloca o ovo no pó. Ele não coloca como as outras aves que cavam um buraco e colocam os ovos no ninho. Ele coloca no pó. Sabe por quê? Porque o avestruz faz o que eu e você precisa fazer. Você entregou na mão do Senhor, então confie. E nós ficamos preocupados em cima, guardando. Ah, Senhor, toma conta do meu filho. Mas quando vem alguma situação, misericórdia, meu Deus, por que isso? Ou você confia e entrega, ou você toma todos os dias. Porque você está dizendo, eu não confio. E isso sabe por quê? Porque Deus te deu sabedoria. Só que a Bíblia está dizendo que ao avestruz, Deus não dotou de sabedoria. Ele faz isso porque Deus não deu sabedoria para ele contender com Deus, contender com as circunstâncias, contender com a situação. E Deus estava dando resposta para Jó. Você tem tanta sabedoria, está aí contendendo, está aí questionando. Ele não tem sabedoria nenhuma. E sabe o que é que ele faz? Ele coloca os ovos dele no pó. Por quê? Porque ele sabe que o sol vai aquentar, não precisa ele ficar ali para chocar. Ele sabe que somente um pauzinho vai ser o suficiente para querer esconder, camuflar os ovos. Ele não tem medo dos seus pés pisar. Ele não tem medo de outros animais virem pisar ou comer. Por quê? Porque ele não tem sabedoria. Sabe por que muitas vezes a gente não confia em Deus? Porque a gente quer confundir a nossa sabedoria com a sabedoria do Criador. Só que ninguém pode contender com Deus. Ninguém pode. O que Deus está dizendo para mim e para você, o que eu estou fazendo, você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Ao seu tempo você vai entender. Você pede para ser desse jeito, mas Deus está dizendo, eu trabalho do jeito que eu quero. Você pede para Deus tratar, Deus diz, eu trato do jeito que eu quero. Você pede para Deus ferir, Ele diz, eu firo do jeito que eu quero. E se eu não quiser ferir, eu coloco na tua mão para tu cuidar a si mesmo do jeito que eu quero. Às vezes é preciso a gente dobrar o joelho e dizer, Deus, não me dê sabedoria. Porque às vezes a sabedoria que nós temos está confundindo e quer tomar a posição do Criador. Jó estava contendendo com Deus e se colocando justamente na condição do avestruz, porque ele estava dizendo, do mesmo jeito que esse animal foi feito, sem nenhuma insignificância, não presta para nada, eu também estou vivendo isso. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Tu não sabe de nada, Jó. Por detrás dessa prova já tem uma vitória tão grande. Tu não sabe de nada, Maria. Por detrás dessa luta eu estou te dando uma bênção tão grande. Tu não sabe de nada. Você olha e vê um problema, eu estou olhando e vendo uma solução. Deus estava dizendo para Jó. Sabe por que ele faz tudo isso?
Porque eu não dei sabedoria para ele. E aí ele vai terminar, quando nós lemos o versículo 18, dizendo: e ao seu tempo se levantará. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Jó estava tentando expressar? Ele olhava para o avestruz e viu o avestruz com a cabeça no buraco e dizia: esse animal vive com a cabeça no buraco de vergonha. É porque quem olha para você com a cara no pó, diz que você está envergonhado, não sabe que na verdade você está se fortalecendo nele. Não, deixa eu trocar miúdo para você entender. O intestino do avestruz é diferente do nosso. Ele precisa fazer uma limpeza diária, e a limpeza é feita, justamente a faxina é feita com areia. No deserto ele come tudo o que passa na frente, mas nada faz mal. Quem não já viu aqui um ditado popular? Tem estômago de avestruz, come tudo, não faz mal. Mas tem gente que nem sabe por que diz isso. É porque de fato ele come tudo e não faz mal. Mas não faz mal por quê? Porque o seu intestino, ele tem uma faxina diária que é feita com areia. E por causa disso ele anda com a cara no pó. Não só comendo inseto, mas quando ele está com a cara no pó, ele está fazendo justamente isso, ele está fazendo a faxina. Comendo areia, fazendo a faxina, jogando para fora. Comendo areia, fazendo a faxina, jogando para fora. Comendo areia, fazendo a faxina. Você já entendeu? Comendo areia, vai para a cara no pó, vai para a cara no pó, vai meter a cara no buraco. Comendo areia, fazendo faxina, jogando fora. Comendo areia, fazendo faxina, jogando fora. Talvez você não entendeu. Sabe por que muita gente está alimentando ódio? Sabe por que muita gente está alimentando a mágoa? Sabe por que está muita gente olhando e focando no problema? Porque não consegue colocar a cara no pó e viver com a cara fazendo faxina. É necessário fazer faxina. É necessário fazer a limpeza. Quando você está alabracando, trabalhando, aleluia, a favor da obra que Deus está fazendo, você não tem tempo para olhar quem falou de você. Você não tem tempo para olhar quem olhou para você mal. Você não tem tempo de olhar para quem se levantou. Você não tem tempo de olhar para quem colocou o pé na frente. Você não está preocupado com quem está correndo, passando na sua frente, correndo e cantando e sorrindo às suas custas. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: enquanto tu está com a cara no pó, fazendo a faxina, você está orando, está buscando, está mergulhando na minha presença. E ao seu tempo você vai se levantar. E quando você se levantar, vai correr e vai chegar lá na frente, vai sorrir do cavalo e do que está montado nele. Deus está dizendo: tem providência de Deus, tem resposta de Deus, tem milagre de Deus. Deus vai trazer resposta na hora certa. É no tempo do Senhor, é no tempo do Senhor. Deus está falando com o crente neste lugar. A tua oração não é vã, Senhor. Continua com a cara no pó, continua buscando, porque Deus está trazendo resposta. Quantos estão dizendo: para que você ainda vai para o ciclo de oração? Para que você ainda está orando por ele? Para que você ainda está orando por essa causa? Está perdido. Ninguém sabe o tempo da luta de Jó. Ninguém sabe o tempo da provação de Jó. Mas uma coisa eu te garanto: no tempo de Deus, no Kairós de Deus, já estava determinado o dia da vitória. Talvez você não esteja entendendo. Deus está dizendo: eu já preparei a vitória. Eu já preparei a resposta. Quem olha para você nessa situação, com a cara no pó, está olhando, julgando, é porque não sabe que você está se preparando para se levantar. E quando você se levantar, não vai ter cavalo que te vença na corrida. Não, você não entendeu, senão você dava glória. Deus está dizendo que Ele está fortalecendo as suas pernas. Ele está fortalecendo os seus pés. Porque tu vai correr, e ninguém vai te alcançar, ninguém vai te pegar. Quem passou na sua frente, quem bateu no peito e disse: eu consegui, é porque não sabe o que Deus está preparando para você. Mas quem anda com a cara no pó, quem anda buscando, já tem um tempo determinado para correr. E na hora que você correr, vai ser a hora em que Deus vai entregar nas tuas mãos a recompensa. Vai valer a pena, vai valer a pena. Deus está de olho. Ele está vendo tudo e Ele manda te dizer: vai
vai valer a pena. Só para você entender comigo. Vamos ruminar aqui agora. Primeiro, Deus está falando o quê? Primeiro, Deus está falando bem de Jó. E talvez você tenha esquecido da primeira vez que o Senhor falou contigo. Da primeira vez que Ele disse, eu vou fazer. Só que quem falou bem de Jó lá na frente, permitiu a aprovação, porque ele já sabia que ele seria aprovado. Na sua onisciência, ele sabia tudo. E ele sabia que Jó não negaria. É por isso que você está aqui hoje. Porque como Filadélfia na pouca força, tu não tem negado o nome dele. Mas ele manda te dizer, que a mesma resposta que ele deu a Jó, ele está dando para você. Não se sinta incapaz. Não se sinta insignificante. Porque nesse deserto e nessa luta, você não está perdendo nada. Você só está se fortalecendo para a corrida. Foi o tempo de Jó se preparar. Deus tirou os bens de Jó. Deus tirou os filhos de Jó. Deus tirou os amigos de Jó. Deus tirou aqueles que rodeavam a Jó. Deus tirou a autoridade de Jó. Deus tirou a autoestima de Jó. Deus tirou tudo através da provação. Mas tem uma coisa que o diabo, com a permissão de Deus, não conseguiu tirar. Foi a adoração de Jó. Então o que Deus quer dizer para você? Está no deserto, continue adorando. Está na prova, continue adorando. Coloca para mim aí Jó, se você tiver aí, irmã. Está na luta, continue adorando. Não cesse de adorar. Porque o avestruz, mesmo estando no deserto, mesmo comendo de tudo, qualquer coisa está se engasgando. Qualquer palavra você já está achando que é afronta, já está querendo desistir. Qualquer pessoa que se levanta contra você, você já quer entregar os dons. Já quer entregar, segura, só prepara. Já quer entregar o talento. Qualquer situação para você, já é situação de afronta. O avestruz está no deserto. O sol escaldante. Ele não está preocupado com o tesouro que ele tem, que é os filhos. Ele antes deixa tudo para trás, sem nenhum temor. Os filhos dele ele trata desse jeito. Ó, Deus está na tua mão. Entregue na mão de Deus, mas entregue e confie. Entregou seu casamento na mão do Senhor. Mas irmã, tem a Penina. A Penina não vai levar muito tempo. Mas irmã, tem perseguição. Não vai persistir muito tempo. Nada é por muito tempo. Por quê? O tempo de Deus está chegando. É só uma estação. Você vai chegar no tempo do fruto, no tempo da colheita. Eu vou te convidar a ficar sobre os pés um minuto. O Deus que falou bem de Jó permitiu a provação, mas não deixou de ser Deus e nem deixou de olhar Jó como ele olhava. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não esqueceu de você. Se Ele permitiu a prova é porque Ele já sabe o final. E o final era a vitória. No capítulo 42, depois de ouvir as respostas de Deus, Jó agora vai falar: eu bem sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como disse o Senhor, assim falava eu como um louco, sem nenhum conhecimento. Mas hoje, Senhor, hoje os meus olhos te vêem, porque antes eu só ouvia falar que o Senhor tinha salvado o casamento de Maria, que o Senhor tinha tratado o filho de Joana, que o Senhor tinha feito milagre na casa de Aparecida, que o Senhor tinha feito isso ou tinha feito aquilo. Hoje os meus olhos te vêem. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai contar é o seu testemunho e não dos outros.
Só que para você contar, você vai ter que passar. Coloque a mão no seu coração. Deus está falando com o crente neste lugar. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos seus projetos. Pegue ele como os ovos do avestruz, e coloque nas mãos de Deus. Mesmo nesse deserto, confie que é o Senhor que vai guardar, que é o Senhor que vai trazer vida, que é o Senhor que vai cuidar. Confie. Mete a tua cara no pó. Coloca lá no buraco e não se preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. Aconteça o que acontecer, não saia da posição que o Senhor te confiou. Não entregue o cargo, não entregue o projeto, não entregue o tesouro na mão do bandido. Continua na posição. Sabe por quê? Porque ao seu tempo você vai se levantar. E quando você se levantar, vai ser o tempo da colheita. Você vai ver os seus frutos. Você vai correr e não vai ter cavalo que consiga avançar. Porque o avestruz na corrida contra o cavalo, ele ganha. Ele faz mais do que o cavalo. Ele faz, aleluia, 88 km. Enquanto o cavalo, queridos, está correndo, pensando que está na frente, quando o avestruz se levanta, ele alcança o cavalo na corrida. Deus está dizendo para você: não se preocupe com quem já foi. Não se preocupe com quem já recebeu e você não recebeu ainda. Porque quando chegar o seu tempo, você vai alcançar quem está lá na frente. Vai passar sorrindo e dizendo: ó, até aqui nos ajudou o Senhor. A vitória vem. Pode soltar, por gentileza. Coloque a mão no teu coração. Eu queria dar uma